Da política nacional e internacional. Para vocês que são inscritos aqui nesse canal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês vão estar assistindo aqui neste exato momento e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, gente. Que está um tsunami. Alexandre de Moraes acabou de tomar uma decisão bomba contra Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer esta notícia que pegou Brasília de surpresa, abalou as estruturas de Brasília. Eu vou trazer essa notícia em todos os detalhes e destaques. Alexandre de Moraes acaba de tomar uma decisão gravíssima, urgentíssima, contra Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer a notícia completa a partir de agora aqui para todos vocês. Outra notícia urgentíssima que eu separei aqui para todos vocês, gente, tá? O Nicolas Ferreira simplesmente foi para cima e rasgou o verbo contra o STF. Extremamente corajoso o que ele disse durante esse vídeo. Tem que ter muita coragem, tá? Nicolas Ferreira foi para cima do STF e fez uma revelação bombástica que eu vou trazer aqui. Os detalhes, eu tenho certeza que todos vocês vão ficar impactados. E a grande aliada do Lula, Érica Hilton, gente, tá? Foi desmascarada por um jornalista militante de esquerda e é o que deixou ela mais furiosa, gente, tá? Érica Hilton, a cada dia que passa, tá com a sua situação ainda mais complicada e um jornalista militante de esquerda desmascarou a Érica Hilton ao vivo. Pensem numa mulher que ficou furiosa. Eu vou trazer também essa notícia completa aqui para todos vocês. E uma outra notícia aqui, gente, tá? Segundo um deputado federal, Alexandre de Moraes e Flávio Dino são os principais alvos. Segundo um deputado federal, grande aliado de Bolsonaro, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino são os principais alvos. Alvos de quê? Quando? Vou trazer a notícia, você sabe que aqui a notícia é completa aqui para todos vocês. E, gente, o Bolsonaro, tá? Hoje, durante a manifestação, ele fez uma revelação que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Jair Messias Bolsonaro, hoje, durante a manifestação, no momento em que ele pegou o microfone, no momento da sua fala, o Bolsonaro fez uma revelação que preocupou muito, gente, tá? A direita, os seus aliados, os conservadores, os patriotas. Essa revelação deixou o Brasil inteiro preocupado, principalmente a direita, as pessoas que querem o bem, que admiram o Bolsonaro. Vou trazer aqui essa notícia também completa para todos vocês. E Alexandre de Moraes pede 17 anos de prisão. Essa notícia foi confirmada agora, gente, tá? Há poucos minutos e eu já vou trazer ela atualizada aqui para todos vocês. Alexandre de Moraes acaba de pedir 17 anos de cadeia, de prisão. Eu vou trazer nos mínimos detalhes sobre isso. Sim, gente, o vídeo tá lotado de novas informações. É um plot atrás do outro que eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês. Rapidinho, só quero convidar você que está do outro lado do a se inscrever no nosso canal, fazer parte aqui da nossa família. Eu sei que tem muita gente aí que está do outro lado do não se inscreve porque acha que vai ter alguma mensalidade, algum boleto para pagar, que vai ter que depositar algum Pix. Não tem nada disso, gente. É totalmente gratuito você estar inscrito aqui no nosso canal. E o melhor, é simples, rápido, fácil, automático. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo. Em algum lugar aqui do seu vídeo vai estar assim, inscreva-se ou inscrever-se. É só clicar em cima. Clicou automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente. Dando início aqui aos nossos trabalhos, do nosso queridíssimo Alexandre Garcia. Gente, é um dos melhores vídeos do Alexandre Garcia. Assistam esse vídeo até o finalzinho, gente, tá? É o modus operandi, tá? O esgoto da esquerda, o modus operandi do Lula, do PT, né? Dos cupinchas do Lula, em querer mostrar para as pessoas brasileiras que os impostos que ele soca no lombo do povo brasileiro, na verdade, não é ruim. É mais ou menos aquela fala da Mira Leitão. Ah, é ruim, mas veja como isso é bom para você. É podre, gente, tá? O Alexandre Garcia, ele acabou de expor a podridão do Lula e do PT num vídeo de, sei lá, menos de 2 minutos. Vejam só. Aqui, porque é divertido. A gente vê pessoas... Eu estou rindo aqui, porque é divertido. A gente vê pessoas
contra o contribuinte, contra o pagador de impostos, querendo que o pagador de impostos pague mais imposto. O Boulos, né? Eu vi que a ministra Gleisi também, o presidente da República, o seu advogado, né, querem mover uma ação no Supremo contra os representantes do povo brasileiro. Gente, chegaram a esse ponto. É isso que está acontecendo, né? Queremos impostos, queremos impostos. O Boulos convocou, inclusive, uma mobilização, queremos mais impostos. É isso, né? Para pagar os gastos do governo, que Lula chama de investimento. Esse é um grande problema, né? Não vai se imaginar isso, que Lula entenda isso, nem o ministro da Fazenda, que disse que só fez 2 meses de economia. Mas a gente aprende nas primeiras aulas de economia a diferença entre gasto e investimento, os gastos correntes e o gasto com investimento. Mas, enfim, deu um recado, olha, não dá mais, com tanto gasto, com tanto déficit, com tanto inchaço da máquina estatal, com tanta despesa para o pagador de impostos pagar, que não dá para aumentar coisa nenhuma mais. Além disso, tem uma razão fisiológica também, que não dá para culpar um político dessa razão fisiológica, que tem eleição no ano que vem, né? E quem votar contra o pagador de impostos, que também se chama eleitor, vai devolver isso no ano que vem. Então vamos ver se vão achar alguma coisa para justificar que seja inconstitucional. O Congresso usou o decreto legislativo, que pode usar, para derrubar um decreto do Executivo. O Congresso Nacional, ou seja, o Poder Legislativo, está em primeiro lugar, no 2º artigo da Constituição, mostrando que é o poder mais importante que existe. E que só ele faz leis, tem poder de fazer leis. Fazer leis por quê? Porque tem o poder do povo, através da procuração do voto, né? Então é isso. E aí a AGU deve estar imaginando como a gente vai dar o poder de decidir, de anular uma decisão de quem tem o poder do voto nas mãos de quem não tem o poder do voto, não tem essa procuração que é o Supremo. O Brasil vive momentos assim de incoerências, paradoxos que não são naturais de uma democracia, de um país com vida normal, com equilíbrio emocional normal, né? Porque estão tratando só de emoções e esqueceram a razão. Eu estou rindo. Tá aí, né? Você não tá tratando de emoções, esqueceram da razão. Esqueceram completamente, né, gente, da razão. É impressionante. E segundo o Haddad, gente, o que o Lula tá fazendo, o que o Haddad está fazendo, socando tanto imposto no lombo do povo brasileiro, para eles é apenas uma justiça tributária. Justiça tributária é a explicação que o Lula, que o Haddad dá aí, a Gleisi Hoffmann, seus cupinchas, essa é a única explicação que eles dão para o povo brasileiro. Olha, estamos aumentando impostos, mas veja como é bom para vocês. É uma justiça tributária. Olha, estamos socando imposto em cima de imposto desde quando o Lula sentou na cadeira da presidência da República, mas olha, veja como isso é bom para você. É justiça tributária. É só isso que sai da boca do Haddad, justiça tributária. Como se o povo realmente quisesse pagar tanto imposto, né, gente? Porque o brasileiro, para pagar imposto, ele deixa de comprar um remédio, né? Deixa de comprar uma coisa que precisa, né, no seu seio familiar, mas não, tem que reservar isso aqui, porque, gente, em tudo que a gente consome tem imposto, mas é muito imposto, principalmente agora, durante esse desgoverno Lula da Silva. Agora, gente, eu vou colocar aqui na tela para vocês um vídeo do nosso menino de ouro, né, o deputado federal Nicolas Ferreira, que é, assim, um vídeo muito corajoso. Ele teve muita coragem. O Nicolas Ferreira aqui nesse vídeo, ele foi para cima do STF, principalmente da ministra Carmen Lúcia, com aquela fala desastrosa, né, da Carmen Lúcia. E ele vai explicar todos os detalhes, gente, tá? Só pelo fato da pessoa usar a internet, você se torna um tirano. A nossa liberdade é a maior ameaça para essa turma. Ou seja, para a ministra Carmen Lúcia, os brasileiros são tiranos. 200 e poucos milhões aí, 213 milhões de tiranos para a ministra Carmen Lúcia. Gente, que fala desastrosa da ministra Carmen Lúcia em dizer que o Brasil tem 203 milhões de tiranos. Tudo isso para justificar
a votação, né, da regulamentação das redes sociais, né, que alguns juristas interpretam como a volta, como a censura no Brasil. E o Nicolas Ferreira tocou num ponto que não sei não, gente, tá? A fala dele foi muito corajosa, mas tomara que não, que ele não vire mais um alvo de ministros do STF. Vejam só. De fato, a gente está vivendo assim, um tempo extremamente tenebroso no nosso país, né? Ontem a ministra Carmen Lúcia disse que o Brasil não pode ter 213 milhões de pequenos tiranos. Ou seja, só pelo fato da pessoa usar a internet, você que está me vendo aí, pelo fato de você usar a internet, você se torna um pequeno tirano, né? Ou seja, a nossa liberdade realmente é a maior ameaça, né, para essa turma. E a gente sabe que uma coisa que sempre fica na minha mente é que, por mais difícil que seja, né, a nossa luta, existem pessoas, né, que estão privadas da sua liberdade de forma injusta, são as pessoas, né, do dia 8. Não tem um dia sequer, né, que eu não penso, que isso não me incomoda, que eu converso, inclusive, com familiares de pessoas que, né, estão presas, e a dor é muito grande, né, porque você percebe a impunidade cada dia aumentando. Muitas das vezes você se sente impotente, né, diante de tanta tirania. Muita gente na hora que pergunta, fala assim: e aí, Nicolas, mas o que vocês vão fazer? Para que o que serve Congresso? Eu te devolvo a pergunta, né, para que serve de fato o Congresso? Eu concordo. A nossa democracia, ela é um falso Deus, né, que não está dando certo. Infelizmente, muita gente está pagando o preço por isso, né? E a gente sabe que o alvo, de fato, é o Bolsonaro. Afinal de contas, né, é a maior liderança e a única que nós temos que consegue trazer tantas pessoas, consegue mobilizar tantos corações, tantas mentes. As pessoas acreditam na sua vida, acreditam naquilo que ele carrega, né, dentro do seu coração. E eu não tenho dúvidas que, embora a gente passe por muita injustiça, eu como cristão, eu não tenho dúvidas que tudo isso também faz parte da nossa vida, né? Ninguém que fez algo certo nesse mundo passou impune, a gente também não passaria. O Nicolas, até pelo estomatite da Aurora. Tá aí, gente, tá? Nicolas Ferreira, corajoso, gente, tá? Quando você, hoje, tá? Nos tempos de hoje, quando você faz uma crítica a um ministro do STF, principalmente agora, criticar o STF, criticar um ministro do STF depois dessa votação, né, da regulamentação da rede social, é um ato de muita coragem, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês, gente, tá? Vocês concordam com o Nicolas Ferreira que o intuito de tudo isso é derrubar e destruir Jair Messias Bolsonaro, nem que para isso o povo brasileiro também pague? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Nem que para isso, eles estão movendo mundos e fundos. Eles estão passando um trator por cima de quem quer que seja para derrubar o Bolsonaro, não importa quem será prejudicado, não importa se vai prejudicar 213 milhões de brasileiros, mas desde que se destrua e derrube Jair Messias Bolsonaro. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente. E agora, um momento bastante interessante que eu tive acesso aqui e vim correndo trazer para vocês, gente, tá? A Erika Hilton simplesmente sendo desmascarada dentro da CNN por jornalista militante de esquerda. Olha a cara, gente, olha a cara da Erika Hilton quando ela foi questionada qual que é a profissão dos seus maquiadores. Gente, isso aqui tá sendo uma pedra no sapato da Erika Hilton, né? Aí o jornalista militante de esquerda faz uma pergunta e acreditem, gente, ela não sabe a formação de sua assessoria. Ela paga esses dois colaboradores, que eu não sei nem de porque assessor não é, maquiadores. Eles têm um custo de cerca de 120 mil por ano aos cofres públicos, ao povo brasileiro. Nós pagamos. E ela sequer sabe a formação desses assessores. Gente, isso é inacreditável, é surreal. É um tapa na cara da sociedade. Então, eu tenho dois assessores parlamentares, e eu não sei a formação de um deles. É simplesmente aterrorizante, gente. Como que uma coisa dessa, como que tá lá, é deputada federal? Gostaria de saber a segunda pergunta. Qual é a formação desses dois? A senhora disse que um deles é arquiteto. A outra tem formação?
Olha, eu não sei te responder se ela tem formação, graduação. Eu sei que ela tem ensino médio completo, não sei se ela tem alguma formação específica, mas ela atua de maneira muito a dialogar, tipo, a postura dela é muito boa. Talvez ela não tenha nenhum tipo de formação, mas não são só pessoas com graduação que compõem a minha equipe, né? Eu trago pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas que fazem parte de um espectro da sociedade, que muitas vezes tiveram dificuldade até de terminar a escolaridade. Eu sei que o Ronaldo, por ser ainda mais próximo a mim, é arquiteto e urbanista. A Índia, de fato, eu não sei se ela tem alguma formação técnica ou acadêmica, mas sei que é uma menina excelente, é uma pessoa que acompanha a Comissão de Direitos Humanos de maneira muito contundente, dialoga com a juventude de maneira brilhante, é uma travesti que tinha tudo para não ter progredido, progrediu, encontrou um lugar para se capacitar dentro do meu mandato e contribui muito para todas as políticas que eu entrego diariamente. Eu não sou uma deputada da maquiagem e da rinoplastia como a extrema-direita quer promover. Eu sou uma deputada do trabalho, eu sou uma deputada que entrega, eu sou uma deputada que tem proposta. E toda a minha equipe, não só com esses dois, Ronaldo e Índio, todos eles são profundamente responsáveis para que o meu trabalho seja muito bem sucedido. Se só manterão na minha equipe, estarão comigo, porque não temos nada a esconder. Que coisa. Às vezes, gente, eu tenho a impressão de que esses parlamentares da esquerda, da extrema esquerda aqui no caso, eles subestimam a inteligência do povo brasileiro, porque a galera da canhota é facinho eles enganarem. Até que eles estão aí, né? Ocupam uma cadeira, né, muito almejada aí pelo povo brasileiro. Uma cadeira de deputado federal, mas assim, não saber a formação de um assessor parlamentar, isso para mim é subestimar a inteligência do povo brasileiro, é um tapa na cara da sociedade. É só uma opinião, gente, tá? Agora, gente, tá? Eu vou começar a trazer aqui algumas informações aqui no vídeo para todos vocês, mas antes eu vou fazer uma enquete para vocês que são inscritos aqui nesse canal. E a enquete aqui é a seguinte, é essa aqui, ó. Queria que vocês colocassem aqui embaixo a opinião de vocês. Datafolha, gente, saiu uma pesquisa, né? Foi questionada, né? Para a maioria dos brasileiros, dizem ter vergonha de Lula e STF. A Datafolha fez uma pesquisa e, para a maioria dos brasileiros, eles se dizem ter vergonha do Lula e do STF. Vou fazer uma enquete aqui no canal Fabiana Cardoso. Vocês que estão do outro lado me assistindo, vocês têm vergonha do Lula e do STF? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Quero ver, gente, todos vocês comentando aqui embaixo. Se você tem ou não vergonha do STF. Aí tá aqui a matéria, ó. Levantamento do Instituto Datafolha divulgado no último sábado mostra que a maioria dos brasileiros afirma sentir vergonha de autoridades e instituições públicas no país. Segundo a pesquisa, 58% dos entrevistados dizem ter vergonha dos ministros do STF, mesmo índice registrado em relação à Câmara dos Deputados. No Senado, o percentual é de 59%. Os que declararam orgulho são 30%, 28% e 27%, respectivamente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com avaliação negativa. 56% dos entrevistados afirmam sentir vergonha do chefe do executivo do presidente, enquanto 40% dizem ter orgulho. 40% tem orgulho, gente, do Lula. Sentar imposto no lombo do povo brasileiro. Ainda tem 40% que... Ai, gente, quem são esses 40% que tem orgulho do Lula? Enfiando imposto, escândalo em cima de escândalo, mas tem orgulho. 40%. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas em 136 municípios entre os dias 10 e 11 de junho, com a margem de erros 2 pontos percentuais. Tá aí, gente, tá? A percepção sobre o STF varia conforme a identificação política dos entrevistados. Entre os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, 82% diz ter vergonha da corte. Apenas 12% afirmam sentir orgulho. Já entre os eleitores do Lula, 52% demonstraram orgulho dos ministros, enquanto 36% sentem vergonha, outros 12% não souberam opinar. Ou seja, mesmo dentre os apoiadores do Lula, 36% tem vergonha do STF, gente, tá? A gente tem informação, gente, que essa pesquisa da Datafolha deixou ministros ali do STF bem incomodados, tá? Bem incomodados.
Como assim? Gente do céu! Tanta rejeição, que para eles fazem ali um belíssimo trabalho digno de Pulitzer, de Oscar. Tá aí, gente. E aí? Vocês têm vergonha ou não do Lula e do STF? Quero ver o seu comentário aqui embaixo, tá? Seguindo aqui com as informações, gente. Segundo o deputado federal, líder do PL, grande aliado do Bolsonaro dentro da Câmara dos Deputados, Moraes e Flávio Dino têm alvo apontado a candidatos da direita. Tá aí, gente, tá? Alvo apontado a candidatos da direita. A matéria aqui diz o seguinte: o líder do PL na Câmara, Federal, o deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou neste domingo que ministros do STF têm perseguido candidatos a senador de direita e minado a oposição no Congresso. A declaração foi feita durante manifestação convocada por Bolsonaro, que aconteceu, gente, na tarde de domingo, com transmissão ao vivo do Metrópolis. Não é todo o judiciário, não é todo o STF. Em especial, são 2 ministros, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, estão com alvo apontado para potenciais candidatos a senadores que tenham votação expressiva. É por isso que a gente precisa alertar a população para que não aconteça senadores da direita terem a oportunidade de concorrer, afirmou o parlamentar. Cavalcante ainda criticou a condução do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, da cúpula de generais de seu governo acusados de tentativa de golpe, tá? E segundo ele, não é um julgamento jurídico, mas um julgamento político, o que é lamentável. A gente quer uma justiça como justiça de verdade, não uma justiça misturada com conteúdo político e ideológico, como vem acontecendo. E aí? Chegou o bet no STF, em segundo ele, está sendo um julgamento político, não só esse parlamentar, mas vários juristas, do Brasil inteiro também têm a mesma opinião. Então, segundo ele, Moraes e Flávio Dino têm alvo apontado, a candidatos da direita. E isso faz com que muita gente que pensa em concorrer não concorra, porque tá com alvo, ele tá com alvo aqui na testa, mirado ali por ministros do STF. Lamentavelmente, a gente não vê ninguém de esquerda com alvo na testa, só candidatos da direita. Impressionante. Agora, gente, aqui vai dar para trazer para vocês. O Bolsonaro, sabe que participou da manifestação desse dia de hoje, e teve uma fala do Bolsonaro que chamou muita atenção. Segundo ele, o objetivo não é prender, é eliminar, diz Bolsonaro em ato na Avenida Paulista. Quando o Bolsonaro diz essa frase, o objetivo final não é prender, é eliminar, o que é que vocês enxergaram nessa mensagem subliminar? O que é que o Bolsonaro quis dizer com eliminar? Por que o STF está querendo eliminar o Bolsonaro? Coloco aqui embaixo a opinião de vocês. Protagonizando a manifestação deste domingo, o ex-presidente Bolsonaro afirmou que o objetivo do processo que apura um suposto golpe de Estado no qual é investigado não seria sua prisão. Então, o objetivo não é só sua prisão, mas sua morte. O ato foi organizado pelo pastor Silas Malafaia. E essa fala preocupou muito, gente, tá? A direita, os conservadores, aquelas pessoas que admiram o Bolsonaro. Então, segundo ele, a intenção não é só a prisão, mas a sua morte. Segundo ele, abre aspas, tenho certeza de que o objetivo final não é apenas me prender, é me eliminar. Logicamente que não quero ser preso nem morrer, mas não posso fugir da minha responsabilidade. Na verdade, na minha palavra com vocês. Estaria muito bem se estivesse do outro lado, mas não estou. Estou do lado de Deus, da pátria, da família, da liberdade, disse o ex-presidente. Então, preocupou muito, gente, tá? Quando ele fala na palavra morte, com toda essa perseguição que ele vem sofrendo. Ele também defendeu a união da direita para conseguir conquistar maioria no Congresso em 2006, o que permitiria controlar decisões estratégicas no país, independentemente de quem esteja na presidência. Olhem só o Bolsonaro. Se vocês me derem nas eleições do ano que vem 50% da Câmara e 50% do Senado, com republicanos, PSD, PP, PL, União Brasil, ou seja, união entre centro e direita, o destino do Brasil estará em nossas mãos. Com essa maioria, elegeremos o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional
e controlaremos as comissões mais importantes da Câmara e do Senado. Tá aí, gente, tá? Então, o Bolsonaro mandou um recado extremamente importante. Me deem 50% da Câmara, do Senado. Vamos fazer uma união entre centro, partidos de centro e direita, conquistar a maioria dentro da Câmara, do Senado, independente de quem é presidente da República. E com essa conjuntura, ele diz que muda o cenário nacional. Com essa fala aqui, eu acho que alguns ministros do STF devem estar se borrando de medo, gente, tá? Acho que aqui foi um recado claro para alguns ministros do STF, porque o Bolsonaro com 50, com a grande maioria do Senado, ele faz um estrago na vida de ministros do STF, gente, tá? Vamos lá. Agora mais uma informação, aqui agora divulgada pela Poder 360, citando a fonte aqui para vocês. Moraes dá 15 dias para alegações finais em ação por tentativa do suposto golpe. Ou seja, Alexandre de Moraes toma decisão que atinge também Jair Messias Bolsonaro, gente. Então, Moraes toma decisão sobre Bolsonaro também. Tá aqui a informação. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, abriu nesta sexta-feira, 27, o prazo para que as partes envolvidas na ação penal por tentativa do suposto golpe apresentem suas alegações finais. Cada parte terá 15 dias, sucessivamente, para apresentar as suas conclusões. A primeira será a PGR, que ofereceu a denúncia e deve demonstrar argumentos para a condenação. Em seguida, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid terá mais 15 dias para enfrentar o mesmo. Ele será o segundo, porque fechou um acordo de colaboração premiada. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, Bolsonaro terá que fazer sua defesa. E os demais acusados terão juntos 15 dias depois de Mauro Cid. Então tá aí, gente, tá? Nova decisão. Parece que a impressão que a gente tem é que o Alexandre de Moraes está bem apressado, né? Tem muita pressa com terminar esse julgamento, né? Quer prender mesmo. E aí, gente? Vocês acham que vai ter algum plot nesse julgamento? Vocês acham que vai ter alguma surpresa? Alguma reviravolta positiva para o Bolsonaro? Com essa pressa do Alexandre de Moraes, do PGR, do STF, vocês acham que vai ter algum plot, alguma reviravolta em favor de Bolsonaro? Lá no finalzinho dos 49 ali no segundo tempo? Vocês acham que pode acontecer uma reviravolta? Ou vocês acham que... Vocês concordam com os principais juristas aí do Brasil de que é tudo carta marcada e tudo já tem um destino certo? Prisão, condenação e prisão. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, gente, para mais uma notícia que foi divulgada aqui há poucos instantes. Moraes vota para condenar a 17 anos de prisão homem que sentou em cadeira do Xandão no 8 do 1, gente, sabe? Sim, durante aquele vandalismo do 8 de 1, teve um que foi lá e sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui deve ter deixado o homem furioso, né? Tanto que ele está querendo aqui 17 anos de prisão. Tá aqui, ó. É esse que está aparecendo aqui na tela, ó. Homem filmado na poltrona de Moraes. Tá aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou para condenar a 17 anos de prisão o mecânico Fábio Alexandre de Oliveira por participação nos atos, né, do 8 de janeiro de 23. No dia dos ataques à sede dos 3 poderes, o mecânico foi filmado ao lado de fora do Supremo, sentado em uma cadeira de ministro da Corte e insultando Moraes. No vídeo, Fábio de Oliveira afirma: cadeira do Xandão aqui. Meu Deus. O caso é analisado pelo plenário virtual da primeira turma da Corte. Alexandre de Moraes é o relator da ação penal contra o mecânico. O julgamento vai até o dia 5 de agosto. Ainda faltam os votos de Flávio Dino, Fux, Carmen Lúcia e Zanin. Pessoal, o Alexandre de Moraes quer 17 anos de prisão. Eu vou fazer uma pergunta para todos vocês que estão do outro lado. Vocês acham que isso aqui... Eu não estou dizendo que ele não cometeu crime, tá? Assim como vários jornalistas, né, da direita, vários... Vem aqui e fala, né? A gente, sim, defende que pessoas que cometeram crimes, que apedrejaram, que quebraram, sim, gente, tá? Tem que ser punidos na sua proporção. Agora, vocês acham que uma pessoa que senta numa cadeira de um ministro do STF, mesmo que durante, né, dentro desse vandalismo, vocês acham que essa pessoa merece 17 anos de cadeia, 17 anos de prisão?
Lembrando, gente, que a Elise Matsunaga, que fez aquilo que fez com o marido, que é tão cruel que eu não posso nem mencionar aqui no vídeo para vocês, a Elise Matsunaga, que simplesmente ceifou a vida de uma pessoa. Fez aquilo que fez. Foi uma das maiores barbaridades, crueldades que já aconteceu aqui no Brasil. Elise Matsunaga. Ela pegou cerca de 17 anos de prisão. Aí, uma pessoa que participa de um vandalismo, claro que é crime sim, tem que pagar na sua proporção, essa é a questão. Uma pessoa senta na cadeira de um ministro do STF, tem que pegar 17 anos de cadeia. Uma mulher que pega um batom, suja uma estátua, tem que pegar 17, 14, 15 anos de cadeia. Meu Deus, gente, o que é que está acontecendo com essa justiça brasileira? Logo de cara, o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, ele recebeu uma pergunta, tá? Sobre aquela questão, daquela entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, onde teve um determinado momento em que ele disse que poderia ser necessário o uso da força. O uso da força. E muita gente ficou preocupado. Vai usar a força o quê? Contra ministros do STF? Vai usar a força contra o STF? Vai usar a força contra Lula? Contra quem? Explica toda essa questão dessa fala que reverberou muito. Veja os detalhes. Ô, senador, será que o senhor poderia falar um pouco sobre a entrevista que o senhor deu para a Folha, sobre um eventual apoio ao presidente Bolsonaro e a questão do indulto? O senhor usou o termo força. O que o senhor quis dizer com isso exatamente? Para quem não pensou só um trecho do que eu falei para distorcer, eu falei pelo menos 3 vezes na entrevista que não é algo que eu defendia, não é algo, né, que eu trabalharia a favor disso. Foi uma análise de cenário, bem claro durante a entrevista. Em um dos vários cenários que você analisa, esse é um cenário que pode acabar acontecendo, que o próprio Supremo não impedir com que essas bizarrices jurídicas que estão acontecendo hoje, capitaneadas pelo Alexandre de Moraes, elas não sejam revertidas. É muito constrangedor você ver o Alexandre de Moraes num interrogatório do presidente Bolsonaro, transmitido ao vivo para todo o Brasil, ele, na condição de uma suposta vítima, perguntando o que é que poderia acontecer ou deixar de acontecer com ele. Perguntando para quem ele estava sendo acusado de prever algo, de planejar algo contra a autoridade. Assim, é um trecho, né, é um capítulo de uma novela muito triste que o Brasil está vivendo já há algum tempo, mais uma vez. E o Alexandre de Moraes puxa o Supremo todo para um grande buraco negro, em que a gente não sabe o que pode acontecer para frente, mas obviamente o caminho é pela política, o caminho é pelo Congresso Nacional mais forte, e o caminho, sem dúvida alguma, antes de todos, é fazer com que o Supremo Tribunal Federal volte a ser uma corte constitucional e não uma espécie ali de conluio comandado por uma pessoa para perseguir aqueles atos pré-determinados, atropelar a legislação, respeitar a prerrogativa de advogados, perseguir parlamentares por usarem a palavra, inclusive, da tribuna da Câmara dos Deputados. Então está tudo errado no Brasil e isso não é uma constatação minha, é uma realidade. Quem não quer enxergar esse cenário muito ruim que está acontecendo está negando a realidade. Aí, gente, senador Flávio Bolsonaro fez uma acusação gravíssima. Disse que Alexandre de Moraes está levando o STF, o Supremo, para um buraco negro, gente. Vocês concordam que o Alexandre de Moraes está levando a credibilidade, né? Está levando o STF para um buraco negro? Coloque aqui embaixo a opinião aí de todos vocês, gente, tá?